Eu cheguei à conclusão de que o fenômeno bolsonarismo foi uma providência divina diante de um dos momentos mais críticos da humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa edição de número 123 da Comissão Cidadã de Inquérito, que vem estudando os fatos do 8 de janeiro, do 30 de outubro e o desempenho das comissões parlamentares de inquérito, tanto do Distrito Federal como do Congresso. E eu sei que esse tema é um tema apaixonante para alguns, polêmicos para outros, né? É um tema que gera debate, que gera muito engajamento, porque tem muitas pessoas que são apaixonados nesse tema, outros são repulsivo, né, contra a ideia do que significa o bolsonarismo. E aí vocês vão entender, na medida do meu raciocínio, por que eu digo que o bolsonarismo foi uma providência divina, né? A figura do Bolsonaro, ele aqui na Câmara dos Deputados, ele era um parlamentar isolado, ele falava sozinho, ele era tido como uma figura folclórica e ninguém levava ele a sério. Era um deputado que tinha uma energia, ele era reativo, né? E por muitas vezes sofria bullying, né? Por ter uma franqueza de tratar do momento dos governos militares, né? De uma forma contrária à narrativa que a esquerda sempre defendeu para desmanchar a história, né, dos governos militares. Então ele foi ali uma espécie assim de semente que não morreu, que continuou plantada ali, né, mas isolada, naquele deserto de pessoas que pensavam, né, com uma ideologia mais de esquerda. Então, o que aconteceu que o Bolsonaro virou presidente? Olhando para essa figura, você fala, esse cara nunca ia ser presidente. Bolsonaro nunca sonhava em ser presidente. Eu acredito que dificilmente ele imaginava, né, que isso fosse um projeto político para ele. Mas, gente, vamos entender esse bolsonarismo, entendeu? E aí, para chegar nisso, eu vou voltar aqui, né, a CPMI do 8 de janeiro, né? Porque, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, né, o bolsonarismo mineiro, né? Aqui você tem o Cleitinho, né, e tem o Nicolas. O Nicolas, esse de amarelo, né, menino novo, foi um fenômeno eleitoral, mais de 1 milhão de votos, né, apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, ele entrou na vibe do bolsonarismo. O Cleitinho, né, que tinha uma militância nova também, era daqueles que gostavam de fazer denúncias, né, ia lá no canteiro de obra, falava que aqui está parado, e pegava uns ônibus lá que estavam inoperantes, uns veículos que o Estado adquiria que estavam inoperantes, ele lá, olha aqui o que está fazendo com o dinheiro público. Então, o Cleitinho teve uma plataforma que lançou ele na política dessa forma. Então, esse pessoal abraçou o bolsonarismo, entrou na vibe da direita, falando assim, olha, nós somos realmente de direita, somos bolsonaristas. E foi esse fenômeno de voto em Minas Gerais, né? Ainda que o Lula tenha ganho em Minas Gerais no segundo turno, né, e também no primeiro, e aí eu atribuo, né, esse fenômeno à digital do mesário, né, ao mesário pianista, porque Minas também, sabe, abraçou essa, infelizmente, a gente tem que estudar esse fenômeno de Minas Gerais, porque Minas reflete a opinião do Brasil, e o Brasil não era Lula, entendeu? Então, o que aconteceu em Minas foi um fenômeno que a gente merece estudar, até pela eleição do Zema, né, a reeleição do Zema, né, que também era um candidato descolado,
do sistema, né? E fez um governo bom, apesar de toda a oposição, né, que ele sofreu, porque ele era, né, não era de esquerda, era um cara de direita, de uma certa forma, e ele ganhou com uma margem boa no primeiro turno. Então, essa guinada que Minas deu para o lado da direita é um fenômeno que merece ser estudado. Mas a posição desses parlamentares, ainda que bem votados, né, lá na Câmara, eu não estou lembrando desse outro rapaz aí, infelizmente, me desculpe, né? Vocês comentam aí quem que é o rapaz, não sei se ele tem algum mandato, mas está aí, né? Então, o Nicolas, esse menino novo, né, que tem essa geração conectada, essa geração que tem uma facilidade de comunicar nas redes sociais, né? E o Cleito, com esse jeitão mineiro dele, essa coisa do sotaque arrastado, né? Essa mineirice, sabe? Essa coisa do simplório, sabe? Olha, eu sou um homem do povo, eu sou um homem simples, de pouca cultura, mas eu tenho um discernimento, eu sou uma pessoa justa e tal. Então, ele vai ganhando simpatia, mas existe uma coisa ainda que falta nesse bolsonarismo que veio arrastado pelo fenômeno do Bolsonaro, né? Falta maturidade política. E a gente percebeu isso durante a participação deles na CPMI. Porque, gente, quem acompanha as minhas aparições aqui, você sabe o que eu estou falando. No dia 6 de outubro, dia 6 de janeiro, eu anunciei, olha, vai ter uma merda acontecendo no Brasil. A turma está se armando aí para fazer uma besteira. E essa turma eu sei quem que é. No dia 8 de janeiro, na parte da manhã, eu aqui de São João del Rei, São João del Rei, monitorando as redes sociais, eu identifiquei infiltrados, né, se aglutinando em frente ali à Praça dos Cristais, ainda não na praça, mas naquela via que dá acesso à praça, parando ali de forma disfarçada, de uma certa forma, né, e ali foram abordados pela Polícia do Exército, algumas viaturas da PE, e ali eu falei, gente, tá ali, os caras estão infiltrados, você percebe no jeito, no tipo, no cacuete, entendeu? No estereótipo de que é uns caras de esquerda que estavam ali para botar fogo no parquinho. E eu falei isso, eu vi isso, eu estava tomando café, estava lanchando, era domingo, eu ia sair para jogar minha petequinha, aí eu lanço vendo televisão, aí eu tô lá vendo essa live, né? Alguém mandou isso ao vivo, e cara, esses caras estão fazendo, vai ter merda. Então até acabar a live, eu acabar de tomar café, ir lá jogar minha petequinha, voltar, né? Porque eu guardei o vídeo, aí eu baixei o vídeo, eu editei o vídeo, falei, vou colocar isso correndo, até misturei um pouco do áudio ali, falei, gente, olha aqui, vai ter merda em Brasília. Eu postei isso, era o quê? Não era nem 11 horas da manhã. Vai ter merda em Brasília, o pessoal tá aí, os infiltrados. Eu até dei o nome na época de embotados, né? Que são os vermelhos, né? Que viraram amarelos de repente, né? Quer dizer, desbotaram a camisa vermelha. Falei, olha aí, esses caras vão lá, vão depredar patrimônio público, vão botar ruaça, vão botar o terror para culpar os movimentos do pessoal aí do QG, para incriminar o QG e para dar narrativa para essa mídia golpista aí que está colocando o Bolsonaro como, né, o vilão da história. Eu postei isso e se vocês pesquisarem, vocês vão ver, eu já dei print, já motei aqui um monte de vezes. Quem sabe o que eu estou falando entende. Então, essa minha experiência com a política, 63 anos nas costas, aqui em São João del Rei, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, aqui respira política. Então, a gente tem essa visão, sabe, maliciosa, a gente conhece o terreno minado, conhece o campo,
Mas essa garotada que está aí, entendeu? Ou seja, apesar de eu ter feito isso, né, a coisa aconteceu. E na segunda-feira ou na terça-feira eu coloquei, olha, Brasília não é o Washington DC e o Congresso não é Capitólio. Aí eu sabia que, né, porque eu já tinha visto, né, o próprio pessoal do TSE, os ministros do Supremo já cantaram a bola que ia fazer isso. Lá em Nova York, não sei se era, ainda em dezembro, entendeu? O Dias Toffoli lá contando, nós vamos, o Capitólio, o episódio do Capitólio prendeu tantas pessoas, tantos foram condenados por incitação, papapá. E aí o Bolsonaro, aí o Alexandre de Moraes fala, ainda tem muita gente para prender, muita gente para multar. Então, quer dizer, estava tudo desenhado para acontecer. Aí eu falei, pô, olha aí o que a esquerda fez, olha o que a turma do Lula fez, para botar vocês no fogo. E eu soltava, e aí eu lançava vídeo colocando, olha aqui, olha quem são os infiltrados, olha aqui, separa o jogo. Eu fui botando isso um dia atrás do outro. Porque a hora que prenderam aqueles brasileiros, coitado, aquilo foi para mim um trauma. E aí eu pergunto, pro final dessa CPMI aí, e agora, como é que fica a posição desses brasileiros aí que não cometeram crime nenhum? Vão ficar aí esses presos políticos aí? Esse absurdo jurídico que se criou em cima desse 8 de janeiro? Porque está claro que o relatório da Elisiane Gama, né, é uma declaração de culpa do governo. É uma declaração de culpa do governo. Se você olhar na entrelinhas, como diz o Alexandre Garcia, se você olhar na entrelinhas, o que aconteceu no relatório da Elisiane Gama, nesse relatório que a base governista que assaltou a CPMI e botou maioria lá e votou a toque de caixa, sem saber. Gente, aquilo é uma confissão. Olha, realmente fomos nós, sim. Então não pode indiciar o G. Dias, não pode indiciar o ministro da Justiça, não pode trazer a público o chefe da Força Nacional. Então, não podia aparecer as imagens, elas eram, né, sigilosas, aí vazaram. Então, é um discurso que furado. Ah, mas a gente tem maioria, a gente vai passar o trator. Vai passar o trator, passou o trator. Como fizeram também no dia 8 de outubro, passaram o trator na sociedade brasileira. E estão passando de novo. Entendeu? E aí, essa população séria que estava protestando por uma causa justa, né, que está lá, e aí? Como é que fica? Então, a participação do pessoal que participou da comissão, e aí a turma da direita, o Cleitinho, tiveram lá boas participações, o Nicolas tiveram boas participações, mas são imaturos, são amadores nesse processo. Porque o pessoal da oposição, essa turma do PT, que já estão assim, com calo nas nádegas de tanto sentar em banco de CPMI, de CPI, entendeu? Para livrar a cara da esquerda, das merdas que esse povo faz. Então é uma turma calejada. Esse pessoal sabe dar ponto, dar nó em pingo d'água. E o que eles fizeram o tempo todo foi provocar o pessoal da direita. Não, que papapá. Aí a turma da direita ia no embalo. Que não, é comunismo, é papapá, é Venezuela, papapá. Quer dizer, conseguiu o tempo todo trazer o foco, desviar o foco, entendeu? E a turma caindo no embalo. E outra coisa, gente. 8 de janeiro, ações e omissões. Putz, grila, cara, ações e omissões? O que é omissão? Eu não entendi, por isso que eu falei no anterior, o meu maior medo era o relatório que a oposição ia apresentar no voto em separado. Porque, gente,
O que é omissão? Não foi omissão, foi ação premeditada, foi elaborado, foi pensado, foi arquitetado, né, por esse núcleo da esquerda que queria incriminar os patriotas. Isso está assim, está claro, e eu mostrei isso. Esse é o vídeo 123, 1, 2, 3 da CCI. E quem assiste todos esses vídeos para trás fica assim: João, você tem que mandar isso para a CPMI. João, seus vídeos estão chegando na CPMI. Manda isso lá para o Cleitinho, manda isso para o Nicolas, manda isso lá para o sei lá quem. Ou seja, dois mundos paralelos. A gente aqui, Comissão Cidadã de Inquérito, a sociedade civil que foi vítima. Porque quem foi vítima ali não foi os políticos, não foi a classe política, foi a sociedade civil. Porque eles estavam ali manifestando sobre uma causa justa, entendeu? E legítima, e necessária, entendeu? Porque nós estamos sendo vítimas desse processo eleitoral aí há 2 décadas. E esse imbróglio chegou num ponto que o pessoal falou: não chega, entendeu? E aí, voltamos à questão do título da matéria, né? Por que o bolsonarismo foi uma providência divina? Você pensa bem, antes do ano de 2017, 2016, 2015, 2014, com a reeleição da Dilma, aquela caça às bruxas da Lava Jato, aquela coisa toda, a Globo dando furo antes da Lava Jato sair, a Globo já estava falando quem ia ser preso, entendeu? Porque a Globo na época ali estava golpista mesmo, ela queria derrubar o governo Lula de tudo quanto é jeito, né? E a turma do PSDB em cima, botando lenha na fogueira: tem que derrubar essa Dilma, tem que derrubar o Lula, tem que prender o Lula, nós temos que chegar no poder lá, porque essa turma tá veiaca, para ganhar a eleição aqui eles fazem qualquer merda. Como diz o Alckmin, né? O PT não tem limites, né? Realmente não tinha limites, eles sabiam disso, por isso que eles foram para cima. E aí perderam limites também, extrapolaram alguns processos na área judicial. Por quê? Porque política é assim: você pegar um colarinho branco, você tem que dar nó e pingo d'água. E aí foi essa coisa toda, né? E esse caos que estava se instalando no Brasil, prendendo presidente de estatal, prendendo presidente de Câmara, da Câmara dos Deputados. Pô, Câmara dos Deputados, cara, a Casa do Povo, é o representante, né? Prenderam o presidente da Câmara. Mas aí, não interessa, mas era um presidente de uma Câmara de Deputados. Tiraram o cara lá do mandato dele, pô. Chilindró. Gente, bilhões de dólares sendo desviados, recuperados, aquela coisa toda. O Brasil estava um caos político, um caos institucional. E olha, presta atenção, o pessoal prendeu o Lula na época, caçou a Dilma, o Temer entrou, entendeu? E quem que ia sair candidato? O Alckmin. Você viu a votação do Alckmin? Quer dizer, o PSDB fez a trama toda para tirar o PT da jogada, achando que podia levar na eleição. O Lula foi preso e falou assim: não, deixa eles me prender, tem potencial, eu vou ficar preso aqui, porque nós vamos ganhar as eleições. A gente sabe ganhar a eleição. A gente vai ganhar a eleição e o presidente vai vir aqui, vai me dar uma anistia, eu vou voltar, nós vamos voltar por cima. Ele tinha certeza disso. O PT tinha certeza disso. Por isso que não tinha importância. Fica ali preso ali, a turma fica lá: bom dia, Lula, boa noite, presidente, boa tarde, presidente, bom dia, presidente. Porque sabia, né? Porque a cultura do mesário pianista ia garantir. Porque o PSDB estava em frangalhos, entendeu? Não tinha capital político. E aí o PT ia vir com quem? Com Haddad? Aí Lula ia... Alckmin e Haddad. No segundo turno ia dar o quê? Alckmin e Haddad? Ia dar Alckmin. Quer dizer, ia dar Haddad. Com certeza. Entendeu? E aí o PT ia voltar. E esse imbróglio ia continuar. Entendeu? O pessoal, vão para cima e prende aqui, e papapá, e papapá. Porque eles não sabiam como se dava o processo eleitoral. O PT sabia. Então, a gente estava caminhando para um caos. E aí havia uma pandemia pela frente.
Agora você imagina esse caos político, com essa classe política viciada, entendeu? Com a boca torta de tanto fumar um cachimbo. Imagina essa turma numa pandemia. Imagina aquela crise política, aquele imbróglio todo numa pandemia, em que você liberava dinheiro a rodo, sem prestar conta, sem nada, sem licitação, sem nada. Porque é emergência, saúde pública e tal. Você imagina o que ia virar o Brasil na mão dessa turma, se não fosse o bolsonarismo. Então, o Bolsonaro caiu do céu como se fosse assim, olha, vem cá, aquele capitão montado num cavalo branco, solitário. Porque o Brasil agora precisa de uma salvação espiritual, porque senão vai virar um caos. Nossa democracia vai virar frangalhos. E o Bolsonaro, e aí eu volto para a CPMI, né? Que a CPMI serviu, sabe para quê? Para dar um atestado de bons antecedentes e de nada consta para o Bolsonaro. Porque eles fizeram tudo, essa base governista fez tudo. Vamos pegar o Bolsonaro, ele é que é o mentor do 8 de janeiro. Como? Vai lá no Mauro Cid. O que você achou? Achei um negócio aqui de falsificação de cartão de vacina. Serve, vai isso mesmo. Não tem cão, caça com gato. Entendeu? Achou joia? O que joia? Uns negocinhos aqui. Não, fala que é muito, põe fogo no parquinho. Ou seja, a CPMI serviu para quê? Para colocar o homem mais puro do que já estava. E não conseguiram associar ele ao 8 de janeiro, embora a mulher quis colocar ele lá como o mentor-chefe do processo. Mas aí, o Bolsonaro é essa coisa daquele militar durão, né? E ele tinha que falar, eu vou andar nas 4 linhas. E aí, caramba, era o Bolsonaro que foi eleito, né? O povo ungiu o Bolsonaro. E na onda do Bolsonaro foi muitos bolsonaristas. E aí tá o Dória lá da calcinha apertada, tá aquela que eles chamam de sei lá o quê, Ping, eu esqueci o nome daquela loura lá, foi muito votada lá, depois quis ser presidente, depois virou antibolsonarista. Aquele moço lá que fazia filme pornô também, virou bolsonarista, depois soltou os cachorros. Essa que eles chamam de onça aí, que eu não sei o nome dela lá, que é do Mato Grosso, não sei, né, que senadora, bonitinha, mas ordinária, como eles falam, né? Bolsonarista, e papapá, aí tá isso aí. Então, o Bolsonaro foi ungido pela sociedade brasileira de uma forma, providência divina. E embaixo do bolsonarismo não tinha nada. Não tinha nada. Era ele. E aí, meu amigo, o que aconteceu? A classe política, PT, PSDB, que estavam se comendo um ao outro, falando assim, agora a gente tem um inimigo comum, que é o bolsonarismo. Vamos ignorar as nossas diferenças e vamos nos unir para tirar esse fenômeno daí, porque ele foi ungido pela sociedade. E a gente, para ganhar voto, a gente tem que comer capim, tem que pastar, porque, como diz o Lula, né? O político é a classe mais abençoada do mundo, porque pode até roubar, mas é o único que de 4 em 4 anos tem que ir lá pedir voto. Tem que se humilhar, né, Lula? Tem que se humilhar, né, Lula? Tem que ir lá pedir voto, comprar voto, né? Então, e o Bolsonaro não, ele foi ungido. O cara enfiaram a faca no cara para ver se o cara morria. O cara foi para UTI, fez campanha na UTI. Foi ungido. Usa como é que chama? O mesário pianista lá, vamos botar fogo no Nordeste. Nada, não alcançaram o homem. Então,
O homem segurou uma pandemia. Ai, genocida! E o cara, não, gente, a gente pode salvar vidas com a medicina alternativa. Não podemos abrir mão disso. Mas o Bolsonaro, aquele jeito tão doce dele de falar, né? É sensível que ele tem, né? Porque o Bolsonaro, o povo elegeu, né? O Bolsonaro falou assim, não interessa se ele é um bombril, se ele é uma palha de aço. A gente tem que raspar essa sujeira que está agarrada. E para isso tem que ser com palha de aço. Foi assim que a sociedade entendeu. Então, ainda que ele tenha todo esse, né, esse histórico assim, de falta de inteligência emocional, de ser reativo, né, de ser simplório, né, de ser grotão, né, de ser ingênuo, né, com as piadas sem graça, mas queria mesmo rir das piadas dele, né? Mas o povo falou assim, a gente quer essa palha de aço para tirar a casca da sujeira desse país. E, rapaz, o homem ganhou essa presidência, ficou 4 anos, mascando, sabe, mascando aquele fumo antigo, ordinário, segurando o touro, sabe? Sabe aquele cara que em cima vai pro rodeio, aquele peão que sobe no touro e ó, vai, pessoal, vai, o Bolsonaro indo no touro e o pessoal querendo tirar o Bolsonaro, ele ali segurando o bicho no touro. Ele segurou dentro das 4 linhas. O cara passou pela pandemia, fez o que pôde, entregou o Brasil forte. Você está vendo aí as democracias do mundo, como é que estão fragilizadas depois da pandemia, o caos que se instalou. Isso tem a ver com economia, isso tem a ver com cultura também. Entendeu? Corrupção, a coisa estava indo de um jeito. Então, a pandemia causou sequelas em muitas democracias aí fora. Você vê Israel agora brigando com o Hamas, né? Esse absurdo que o Hamas fez lá com Israel, né? Você vê a Ucrânia e a Rússia para cima da Ucrânia, você vê os Estados Unidos aí se perdendo na política internacional, você vê a Europa precisando se refazer a sua matriz energética. Então você vê hoje, né, lá fora, uma sociedade, as democracias frágeis, e o homem entregou uma das economias mais estáveis pós-pandemia. Apesar de tudo isso. Então, foi uma providência divina. Eu entendo assim. E aí, meu amigo, você fala, Bolsonaro, você tinha que ser candidato de novo, ser reeleito. Eu falo, Bolsonaro, cara, você foi uma providência divina. Você veio na hora certa. E aí, cara, eu dou até um crédito para as forças, né, para o Exército. Porque quando o Mourão estava lá naquela coisa de maçonaria lá, que eu não entendo muito, e falou aquela coisa de aproximações sucessivas, quer dizer, ele estava prevendo um caos proeminente, um caos se aproximando. A classe política estava perdida, eles estavam numa espécie de canibalismo. Entendeu? PT com PSDB, eles estavam se comendo. Não tinha alternativa para o Brasil. E aí ele falou, ou a classe política se resolve, ou nós vamos ter que impor isso a eles. Aí o pessoal, tira esse general daí, que ele está falando absurdo, o general tem que ficar calado. Tirou o general e falou assim, então tá bom. Aí entrou de vice do Bolsonaro. Gente, eu tenho cenas que eu já vi do Bolsonaro sentado em reunião com o homem da economia, né? O Guedes de um lado, acho que era o Guedes, né? E o Mourão do outro. Aí o Bolsonaro, aquela palha de aço mesmo, né? Falando rasgado, falando coisas assim que não é da etiqueta de um presidente. Aí eu olhava para o Mourão assim. O Mourão não cabia na cadeira. Porque politicamente, né, o Bolsonaro é isso, sabe? E talvez seja isso que encantou o Brasil, sabe? Porque ele é autêntico, e essa coisa do marketing, do marqueteiro, desses políticos etiquetados, sabe? Aquilo cansou a sociedade.
né? Aqueles comícios que para encher tinha que trazer Chitãozinho Chororó, sei lá o que, do Nordeste lá, Cláudia Leite, papapá, porque tem que trazer o público, porque o público não vai para ver político, vai para ver show. Aí tinha que fazer esse comício artificial, aí tirava foto, colocava na imprensa. Ah lá o tanto de gente que foi apoiar o candidato. Põe nada, foi lá ver o show. E aí pagava superfaturado. Quer dizer, o povo cansou disso, gente. E aí o que acontece? Bolsonaro, sinceramente, você fala assim, eu perdi a segunda eleição. Tá bom, você botou um general de vice, cara, de novo. Você radicalizou, cara, você quer botar a esquerda doida. Você foi um cara que foi eleito sozinho, sem partido, sem dinheiro, sem nada, cara. Você tem uma mulher linda, meiga, você foi pegar lá nos porões da Ceilândia, cara. Você sabe, essas histórias sabe, essas histórias de princesas, sei lá o que, antigas, né? E ela foi uma dama que deu, sabe, um show e... Pô, você tem uns filhos aí, tudo saradão aí, cara, tudo com mandato. A turma, você tem que dar um tempo, cara, sabe? Faz favor, cara. Você já teve vários mandatos de deputado. Você tem esse carisma. Olha você aqui, cara. Olha você aqui. Quem dá alguma coisa por você, cara? Entendeu? Quem te colocou lá foi a providência divina. Por quê? Porque vinha uma pandemia e esse país aqui é o país mais católico do mundo. Aqui o pessoal tem uma adoração, sabe? Uma fé fantástica. E aí foi a providência divina. Fala, salva a gente, traz pra gente aqui uma pessoa que vai fazer com que a gente atravesse por essa escuridão e saia do outro lado, né? Com um pouco de luz. E aí, meu amigo, é o que eu tenho para dizer nesse dia 22 de outubro. Estamos completando um ano das eleições. Então, cara, você lotou 7 de setembro, você fez o povo gostar do Brasil. Você perdeu a eleição, mas presta atenção, você já estava com doença na perna lá, porque você... Cara, por mais que você queira ficar por cima do touro muito tempo, uma hora o touro te derruba. E olha, você plantou, tá aí, ó. Você plantou uma semente, tá certo? Essa meninada aí tá trazendo um horizonte para o Brasil. Ainda tá verde, tá imaturo. A gente vai ter que resolver essa questão, né, desses cidadãos brasileiros que estão presos. E esse aí é um compromisso da Comissão Cidadã de Inquérito. A gente abriu essa comissão para defender essa classe, que são os brasileiros, que é a sociedade brasileira, que é o povo sério, entendeu? A gente não está aqui brincando, não, de fazer CCI, de fazer comissão, de fazer live. Né? Aqui nunca impulsionei nenhum vídeo aqui, já derrubaram vídeos meus aqui pra caramba, entendeu? A gente nunca baixou a cabeça, derrubou um canal, a gente abre o outro. Mas a gente está aqui para defender a sociedade brasileira, as injustiças que fizeram no 8 de janeiro, tá certo? É claro que o Brasil tem que passar pelo processo democrático. A gente não quer colocar canhão na cara de ninguém. Esse negócio de ficar na frente do quartel, tá certo? Pode até ter sido um exagero, mas o pessoal não tinha para onde correr. Né? Por mais que eu goste do Braga Neto, pode ser até que ele seja governador do Distrito Federal, lá do Rio de Janeiro, mas tentar general 2 vezes de vice, você radicalizou. E eu entendo. Tá certo? Votei no você, fui junto, porque do outro lado a gente tinha isso aí do 8 de janeiro que a gente já viu, né? Mas a gente tem agora isso. A gente tem que agora pacificar o Brasil, tá certo? Passou a pandemia. O Alckmin está aí como vice, tá certo? O Alckmin, cara, foi um dos caras que mais levou ferro com esse mesário pianista, ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que ele juntou com esse pessoal do Lula, porque ele não sabia tirar o Bolsonaro de outro jeito. Entendeu? Esse Alexandre de Moraes aí, que sentou borracha nos esquerdistas quando era chefe de segurança lá do Alckmin, do PSDB de São Paulo. Por quê? Porque essa turma estava achando ruim, entendeu? Eles terem dado golpe na Dilma. Então, esse pessoal está aí convivendo.
Entendeu? E o Bolsonaro é o que une, que o Bolsonaro é a liga que une PT e PSDB. Então, essa turma tem que curar esses traumas deles. Tá? E eu admiro a sua história, Bolsonaro, porque o pessoal vai para cima de você, quanto mais eles vão para cima de você, mais eles vão te crescendo. Então, a ideia se o Brasil quiser salvar, quer dizer, se a esquerda quiser se salvar, tem que esquecer você, Bolsonaro. Porque os caras falam, põe uma multa no Bolsonaro, aí a turma vai lá e enche o bolso dele de dinheiro. Então não adianta. O homem sabe, uma providência divina. Está aqui, ó, o dedo de Deus fazendo parte dele. Entendeu? Agora a gente tem que salvar esse pessoal que está preso. E aí o senador Mourão está colocando um projeto aí que é da anistia para os presos políticos. Aqueles que a gente sabe, que não é a turma que estava lá depredando, porque é esses que ninguém põe a mão nos caras mesmo, né? A turma vazou. Então, a gente tem que curar o Brasil. Não é só pacificar, não, é curar o Brasil. E para curar o Brasil tem que curar as injustiças, porque esses traumas vão ficando, tá certo? Isso é muito grave. Você prendeu um pai de família, prendeu uma mãe de família, um empresário, uma pessoa, entendeu? Por acreditar no Brasil, por acreditar nas coisas certas, isso não acaba bem. Então, estou encerrando aqui essa participação de hoje e a gente está para fazer o nosso relatório no final e vocês podem continuar contribuindo, viu, gente? Porque a CPMI acabou, mas a gente não acabou, não. A gente ainda tem a CPI. E a gente também tem que resolver o problema do mesário pianista. Isso aí é um problema que está causando todo esse câncer na sociedade brasileira, tá certo? Então, vou fazer mais uma vez aqui, uma divulgação da nossa rifa. Gente, eu preciso, de volume para poder vender o relatório nosso. Senão a gente não consegue, não. Tá certo? Aí eu falo, não há interesse de vender o relatório. Então a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido. Nós estamos rifando essa arma aqui. Isso aqui é a arma da democracia. É uma câmera fotográfica da década de 40. Entendeu? Essa é a arma da democracia. Tá certo? A comunicação. Então, você contribuindo com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, você vai estar concorrendo. Né? Após o lançamento do nosso relatório, se a gente conseguir bancar, esse relatório, porque isso vai gerar impulsionamento. Lógico, a gente vai ter que deslocar daqui, não vou fazer isso aqui só para colocar no nosso portal. Né? Se a gente quer resolver o problema do Brasil, a gente tem que montar um touro. E aí, meu amigo, se não segurar no chifre, não vai não. Então, contribuindo com R$22, você concorre a um cupom, no sorteio. Você contribuindo, vamos supor, com R$110, você ganha 5 cupons. Então aí a sua chance aumenta. Isso aqui, é um troféu. O troféu da democracia. Ela não vai ser só simbolicamente nesse valor que ela tem, que essa máquina já tem, mas ela tem um valor de ser o troféu da Comissão Cidadã de Inquérito. A primeira Comissão Cidadã de Inquérito criada, para trazer de volta a democracia plena para o Brasil. Trazer de volta aquilo que o Tancredo, que o Ulisses, que o pessoal sonhou na década de 80, diretas já, mas diretas livres. O brasileiro tem que ter liberdade para votar. E liberdade para votar não é só ir lá na urna, não. Assim, eu quero ter liberdade para votar e saber que o meu voto está chegando. Eu quero conhecer o processo. Eu quero saber como é que o meu voto entrou na urna e como é que ele saiu. Isso é democracia. Tá certo? Então nós estamos resolvendo isso aí. E aí, meu amigo, é a Comissão Cidadã de Inquérito que vai fazer isso. Porque isso não foi discutido na Comissão Parlamentar de Inquérito, não foi discutido nem na do 8 de janeiro do Congresso, nem na da CPI lá. Ninguém quer passar o ferro nesse pano. A gente quer passar o ferro nesse pano, porque essa camisa está muito amarrotada, tá bom? Então, hoje, 22 de outubro, nós estamos a um ano daquele imbróglio das eleições de 2022, e eu quero contar com vocês. Não me abandonem, porque eu não abandonarei vocês.
O Brasil precisa de gente com determinação, sabe? Se comprometa, rapaz. Ah, mas eu já tenho tantos anos. Não interessa. Ainda dá tempo. Eu tenho 63 anos. Parei minha banquinha de camelô lá, estou num pesar danado. Mas eu estou aqui, certo? Porque a gente não pode ficar enxugando gelo a vida toda, tá certo? Quem quer ficar enxugando gelo, que fique. Mas se você quiser mudar o Brasil, quiser mudar essa realidade, aposte na CCI, tá certo? Tá aí a nossa chave Pix, um abraço, fique com Deus, e que o manto de Nossa Senhora continue cobrindo todos vocês. Tá aí nossa homenagem ao Bolsonaro, 22 de outubro, né? O lobo solitário, a palha de aço, a providência divina que deixou o Brasil passar pela pandemia sem muito percalços. Um abraço a todos.